Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Irmãos, estou aqui mais um domingo abençoado para pedir que Jesus, para ler a palavra de Deus e pedir para que Jesus venha abençoar a vida de vocês. Irmãos, querendo ser breve, eu queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 20, do versículo 1 em diante, que diz assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando eles ensinando ao povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que eu não crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que João não sabia de onde era. E Jesus lhes disse: Tão pouco vos direi, com que autoridade faço estas coisas. E aqui a gente vê as pessoas, questionando Jesus, a autoridade, questionando a autoridade de Jesus. Muitas das vezes a gente acaba sendo egoísta demais com Jesus. E às vezes a gente quer só reclamar: ai, Jesus, por que aconteceu isso? Por que eu perdi alguém da minha família? Tá certo, dói muito perder alguém que você ama. Ah, mas por que eu adoeci? Por que eu perdi tal coisa? Por que eu perdi meu emprego? Por que só tá acontecendo coisa ruim na minha vida? E a gente não para pensar que são os planos dele na nossa vida. É ele nos fortificando e nos preparando. É ele tirando aquilo que nos afasta dele e também tirando certas coisas da gente para que a gente seja forjado, para que a gente se fortifique perante a presença dele. Então, muitas das vezes a gente não para agradecer, a gente só reclama. E desde o princípio, desde a vinda de Cristo, nós fazemos coisas ruins para ele. Tanto que lá em Mateus, no capítulo 27, do versículo 15 em diante, diz assim: Ora, por ocasião dessa festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo ao povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo ao governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, da vinda de Cristo, desde que Cristo veio e se fez carne, deixou o seu trono, deixou a sua glória por amor, para salvar a gente, para nos libertar dos nossos pecados. E a gente, lá naquela época, humanos, pessoas da nossa raça, por maldade, por inveja, por ódio, por não acreditar,
falaram que soltassem Barrabás, um criminoso, e crucificassem Jesus. Deus já sabia que as pessoas iam escolher isso, mas tinha como a gente dizer não, tinha como as pessoas dizer não, solte Jesus. Mas mesmo assim, as pessoas disseram crucifique Jesus. E aí, Jesus sempre foi perseguido pelo povo que ele queria salvar. E muitas das vezes a gente tá no meio da prova, muitas das vezes a gente tá no meio da luta e só julga Jesus, só pergunta por que tá acontecendo e não para pra se questionar. Poxa, eu tô fazendo o que Jesus quer que eu faça? Eu tô obedecendo às ordens de Deus, de Jesus? Eu tô conforme os caminhos do Senhor? Eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô lendo a palavra do Senhor, eu tô cumprindo os mandamentos do Senhor? Ou eu tô vivendo pro mundo? Ou eu tô fazendo as coisas que são contra as coisas do Senhor? E mesmo quando a gente tá fazendo e tá sendo difícil, a gente também tem que parar pra pensar, irmãos, que é os planos de Deus. Ele não precisa de lógica humana pra agir na nossa vida. Se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser ferir, ele fere. Assim que se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser dar vida, ele dá vida. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser demonstrar o poder dele, ele demonstra. Mas se ele não quiser, ele também não demonstra. É tudo da vontade de Deus, é os planos dele. A gente não precisa de entender. Só basta a gente aceitar e glorificar. Porque ele disse, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E também, na palavra de Deus disse, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, irmãos, mesmo que doa, mesmo que Deus permita a gente sofrer, a gente passar por dor, é por um bem maior. É porque é da vontade dele. É porque ele tá tirando aquilo que nos afasta dele. É porque ele tá tirando também aquilo que nos impede de seguirmos os nossos planos, os nossos sonhos aqui na terra. Entendeu? Tipo, se você pede tanto uma mulher pra Deus, só que você tá iludido por outra mulher, ele vai tirar de você aquela mulher, vai doer, mas ele vai tirar para que ele te dê a mulher certa, a pessoa certa. Se você pede um carro para Deus, mas tem algo que você costuma muito fazer e isso te atrapalha de ter o carro, Deus vai tirar de você, mesmo que doa, Deus vai tirar de você para que ele te dê o carro. Mas também, se você segue a Deus, só que tem as coisas do mundo que te afastam dele, mesmo que doa, ele vai tirar de você para que te aproxime dele. E a gente só reclama em meio às provas, mas olha aqui o que Jesus fez em meio à prova dele. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E em todo o tempo Jesus ficou em silêncio. Ele não disse nada, ele não disse nada. Só teve uma coisa que antes da morte dele, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixávamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Então, irmãos, Jesus, ele passou pela prova dele em silêncio.
total silêncio. Ele disse suas últimas palavras. Só que, mesmo passando pela prova dele, mesmo os soldados cuspindo nele, mesmo as pessoas odiando ele, mesmo as pessoas terem feito para ele ser crucificado, foi o único questionamento dele de toda a vida dele. Deus meu, por que me desamparastes? E mesmo assim, ele ainda sentiu amor pelas pessoas. Mesmo assim, ele perdoou todas aquelas pessoas que estavam fazendo mal a ele. Mesmo assim, ele rendeu o espírito dele. Mesmo assim, ele não deixou a fé dele ser abalada. Mesmo assim, ele continuou sendo quem ele era. Mesmo as pessoas acabando com ele. Ele não deixou de amar um. E a gente, na primeira oportunidade, a gente odeia o nosso próximo. Na primeira oportunidade, a gente quer brigar, quer destruir a vida da outra pessoa. E Jesus não. Jesus, mesmo as pessoas odiando ele amou cada um de todo o coração dele. Ah, mas era Jesus. Irmãos, Jesus veio ao mundo exatamente para a gente ser imitadores dele. Então, se ele quer que a gente seja imitadores dele, então a gente tem que amar até mesmo o nosso inimigo. Se ele quer que a gente seja imitadores dele, então a gente também tem que passar na prova dando glória a Deus. A gente tem que passar na prova sem murmurar, em silêncio, louvando, adorando ao Senhor e sem perder a fé. Não é porque um discursozinho de uma pessoa do mundo você escutou, não é porque você escutou um discursozinho de uma pessoa do mundo que você vai abandonar a sua fé pelas dúvidas, pelo discursozinho que a pessoa fez. Que cristão é você que vai abandonar sua fé no primeiro barco? Na primeira tempestade, na verdade. Sua fé na primeira tempestade. Então, irmãos, desde o princípio da vida de Cristo, a gente mesmo perseguimos Cristo. Nós mesmos perseguimos Cristo. E até hoje, muitas pessoas zombam de Deus, zombam do nome de Cristo, duvidam de Cristo, fazem coisas que são contra Cristo, zombam daqueles que seguem a Cristo, matam aqueles que seguem a Cristo. E as coisas só tendem a piorar. Por um homem que nunca quis o nosso mal. Por um Deus que deixou o seu trono, deixou a sua glória, o seu esplendor, a sua majestude, para morrer por nós, seres humanos, meros, falhos, fracos, seres insignificantes diante da glória dele, do esplendor dele. E mesmo sabendo que ele ia ser crucificado, ele veio, nos perdoou, pagou pelos nossos pecados na cruz. E hoje a gente, desde aquela época que as pessoas escolheram soltar Barrabás e crucificar Jesus, até hoje, muitas pessoas escolhem as coisas do mundo e deixam Jesus de lado. Muitas pessoas matam aqueles que seguem a Cristo para que não seja espalhada a palavra de Cristo. Muitas pessoas preferem seguir o diabo, cujo quem só quer o nosso mal, cujo quem só quer levar nossa alma para o inferno. Mas que a gente também não pode seguir a Cristo por medo, mas sim por amor. Muitas das vezes a gente segue a Cristo e esquece que não pode ser por medo, sabe? Medo todo mundo tem do inferno, mas tem que ser por amor, porque ele nos amou, mesmo a nossa raça, seres humanos, escolhendo soltar Barrabás, um criminoso, e crucificar Jesus, um homem que salvou vidas, curou pessoas e prometia trazer a paz para o mundo, o pão da vida. Sabe, irmãos, a gente tem que demonstrar amor, não medo, e sim demonstrar amor para Cristo, sabe? E parar de odiar um aos outros, porque Jesus quer que a gente ame um ao outro. Jesus quer comunhão entre nós, não guerras, não mortes, não brigas, não desconfianças, não traições. Ele quer amor, ele quer harmonia, paz. Eu sei que daqui para frente vai ser difícil, mas aqueles que ainda estão em Cristo conseguem sim cumprir os mandamentos dele. Mas aqueles que não estão precisam ouvir a voz de Cristo. E Cristo nos usa. Então não podemos recuar diante a voz de Deus, diante o mando de Deus para que a gente faça o ID. Devemos ir, devemos cumprir.
vamos recompensar pelo menos com o mínimo que a gente pode fazer. Porque o que Cristo fez por nós e o que a gente fez com Ele, irmãos, é uma coisa fora do normal. Então que a gente venha ter isso em mente, irmãos, que a culpa não é de Cristo, a culpa sempre foi nossa, sempre será nossa. Porque o inimigo, ele seduziu a Eva, seduziu o Adão, certo? Mas foi a Eva quem quis comer o fruto. Porque o inimigo, ele disse, ele seduziu, mas a Eva tinha a escolha de não comer o fruto. E mesmo assim ela comeu. E ela foi lá e induziu o Adão. E Adão, mesmo sabendo que não podia comer o fruto, mesmo após Deus dizer para ele que não poderia comer o fruto, e mesmo tendo a opção de não comer o fruto, ele foi lá e comeu o fruto. Desde o princípio, nós sempre fomos os culpados. O inimigo também tem culpa, mas nós também. Porque o inimigo, ele nos seduz com o pecado, mas fica no nosso critério se a gente vai pecar ou se a gente não vai pecar. Então sim, a culpa é nossa. Chega da gente se inocentar falando que a culpa não é nossa, porque a culpa é nossa. É difícil dizer não, mas não é impossível dizer não. Jesus disse não ao pecado. Mas não vem falar, mas era Jesus, ele se fez carne. E a partir do momento que ele se fez carne, ele se fez frágil, assim como qualquer ser humano. Assim como qualquer um de nós. Ele se fez frágil, assim como qualquer um de nós. Porque ele se fez carne, ele se fez homem. Ele deixou o seu esplendor e se fez carne, se fez frágil. Então sim, se Jesus conseguiu, nós conseguimos também. Então, irmãos, que a gente venha ter isso em mente. Que a culpa não é de Jesus. Sempre foi nossa e sempre será nossa. Mas a gente pode se arrepender do pecado e da nossa culpa. Pedir perdão para Deus, nos prostrarmos diante de Cristo. Aceitar que enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos dispostos a sofrimento, dor. Mas Deus estará conosco. Isso Ele nos promete. Que independente da dor que a gente passa, Ele estará conosco. Vai ter os dias que a gente vai conquistar os nossos sonhos. Todos os nossos sonhos. Vai ter dia que a gente vai estar felizes. Muitos sonhos que você tem, Deus vai realizar. Mas na grande maioria, a gente vai estar enfrentando prova. Na verdade, em todos os dias a gente vai estar enfrentando prova. Vai ter aqueles dias que a gente vai respirar, vai se acalmar, vai descansar mais. Vai ser temporário. Logo depois a gente vai tomar nossa espada e voltar para a luta. Porque é isso que a gente está disposto aqui nessa terra. Luta. Mas quando Jesus voltar, quando tudo terminar e as palavras de Deus se cumprir sobre este mundo, nós vamos para o paraíso. Aleluia. E lá sim, nós seremos felizes. Nós encontraremos aquilo que a gente sempre busca. Então, não espere nada desse planeta, porque a gente não vai conseguir nada aqui. Esse planeta, esse mundo não tem nada a nos oferecer, irmãos. Aqui nós estaremos dispostos a sofrimento, dor, tristeza, caos, todo santo dia. Mesmo que a gente não queira. Esse é o preço a se pagar. O mundo jaz do maligno. Mas, irmãos, se a gente se prostrar diante de Cristo, reconhecer que somos falhos, reconhecer que a culpa é nossa, nos arrependermos de verdade dos nossos pecados e seguir os mandamentos de Cristo, seguirmos diante da presença de Deus, debaixo das tuas palavras. Quando chegar a hora, a gente vamos sair daqui e vamos viver eternamente em paz, e todo sofrimento nesse mundo vai valer a pena, porque a gente foi forjado e preparados para lá no céu receber a nossa coroa. Então, irmãos, que a gente vai ter isso em mente, que mesmo que doa, mesmo que seja difícil aceitar que a gente vai sempre estar dispostos a sofrimento, dor, a gente vai entender que vai valer a pena no final. Vai valer a pena no final. E vai ser diferente, vai ser muito melhor do que qualquer recompensa que a gente tem aqui nesse mundo. Vai ser além, porque nunca mais vai ter dor, nem tristeza, nem morte, nem choro. Vai ser só paz, felicidade e harmonia.
para sempre. Então que a gente vem ter isso em mente, irmãos. A culpa não é de Jesus, é nossa, sempre foi nossa e sempre será nossa. Até o dia que a palavra do Senhor se cumprir sobre as nossas vidas. E aí sim, nós seremos limpos, puros e santificados de verdade. E a culpa deixará de ser nossa. Amém, irmãos? Quero estar orando. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, para te agradecer por esse domingo maravilhoso. Senhor, para te agradecer pela vida. Para te agradecer, Jesus, pela saúde, pela comida. Para te agradecer, Jesus, pela essa palavra maravilhosa, por ter falado conosco, Senhor. Para te agradecer, Jesus, por ser quem Tu és na nossa vida, Senhor. E por nunca deixar de ser quem Tu és, Jesus. Senhor, abençoa cada uma que está atrás desse celular, Jesus. Senhor, aqueles que não estão vendo esse vídeo, faça esse vídeo chegar aos Teus filhos, Pai. Mas não para que eu seja reconhecido, não, que diminua eu, que cresças Tu, Senhor. Que esse vídeo chegue nas pessoas, para que as pessoas, Jesus, para que as pessoas venham saber a verdade, venham saber da Tua palavra e que as almas delas venham ser salvas e que venham ter mais almas e almas de Jesus Cristo para o Senhor. Que seja para a Tua glória, Senhor, e não para minha, Jesus. Ó, meu Senhor, esteja conosco enquanto estivermos dispostos a sofrimento neste mundo. Seja a nossa força, nos fortifica todo dia que levantarmos da cama e temos que matar um leão e um gigante, Jesus. Nos prepara, Senhor, para que naquele grande dia, Jesus, venhamos poder descansar em paz diante da Tua presença. Que venhamos poder, Jesus, receber a nossa coroa, o nosso galardão, Senhor. E seja com cada um de nós, papai. Jesus, se eu dizer que não dói, é mentira. Se eu dizer que não dá medo, é mentira, Jesus, porque dá medo, dói, é difícil, parece impossível, Jesus, mas contigo é possível. Contigo a dor ameniza e contigo o medo vai embora, Senhor. Então esteja conosco, Jesus. Seja o nosso guia, Senhor. Seja a nossa força, Jesus. Seja a nossa coragem, Jesus. Seja o nosso protetor. Esteja conosco, Jesus. Nos protegendo, nos guiando e nos ensinando, Senhor. Seja conosco, papai, até que a Tua palavra se cumpra sobre todo o planeta Terra, sobre todo ser vivente, sobre todo o universo, Jesus, para que venhamos morar em paz diante da Tua presença por toda a eternidade, Jesus. Senhor, nos dê uma semana abençoada, papai. Nos dê um final de ano abençoado, Senhor. Vai na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Nos sonhos, Senhor. Nas famílias, Jesus. Nos relacionamentos, Jesus. Nos casamentos. Nos carros, Senhor, que as pessoas têm. Nas casas, nos planejamentos, Jesus Cristo. Vai, Jesus. Entra, Jesus. Cura as doenças. Faz milagres. Salva vidas, Jesus Cristo. Vai nos empregos, Senhor. Abre portas de empregos, Jesus. Seja com os Teus filhos, Senhor. Mas principalmente, Jesus. Principalmente na alma deles. Na vida espiritual deles com o Senhor, Jesus. Assim como na minha também, Senhor. Cuida de nós, papai. Trata-nos, Jesus. Nos renova, nos forja, Jesus. Vai doer, Senhor. Mas esteja conosco, não importa o quão grandiosa seja a dor. A Tua presença, a Tua graça, a Tua paz é muito maior do que a dor, Jesus. Entregue em Suas mãos, papai. Novamente, obrigado por tudo, Jesus. E nos perdoa por cada pecado nosso, Senhor. Jesus, é isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Que Jesus venha abençoar vocês, irmãos. Vocês vão ter uma semana maravilhosa e abençoada por Ele. Amém?